chegou o canal Baila Bakes. Eu sou Clarissa Matos, uma baiana que mora na Holanda há 15 anos e que é apaixonada por fermentação natural. Aqui no canal vão rolar dicas, receitas, histórias de pão, histórias de vida e eu tenho certeza que você não quer perder nada disso. Então, assina o canal, assim você não perde nada do que vai aparecer por aqui. E vamos para mais uma sessão de perguntas e respostas. E hoje eu estou respondendo a pergunta da Tereza. E a Tereza me perguntou por que o pão dela não cresce na fermentação secundária na geladeira. E eu acho essa uma ótima pergunta. Mas eu respondo, Tereza, com uma outra pergunta. Será que ele teria que crescer na geladeira? Imagine no caso de que a sua fermentação primária tenha sido muito longa, que você tenha estendido o volume do seu pão ao máximo. Então, a fermentação na geladeira, nesse caso, ia ser muito mais para apurar o sabor do que realmente crescer o pão. Nós vamos dizer que a gente pudesse esperar certo crescimento, que você não tenha estendido demais a fermentação primária. Aí, a gente vai para um segundo ponto. Qual a temperatura da sua geladeira? O fermento entra no estado de dormência quando ele é exposto a uma temperatura de 4 graus centígrados. Então, por isso, é bom saber a temperatura da sua geladeira e até em que prateleira você está colocando o seu pão, porque existe uma diferença entre a prateleira de cima e a prateleira de baixo. As prateleiras de baixo têm uma temperatura mais baixa do que a de cima, que é como a gente estudou, né? Que o ar frio, ele desce e o ar quente, ele sobe. Por isso, cheque a temperatura da sua geladeira, tá? E a gente passa para o tamanho do Benetton. Será que a gente usou o tamanho correto? Para uma massa de aproximadamente 500 gramas, a gente deve usar um Benetton de entre 20 e 21 centímetros. Por quê? Porque a massa precisa de espaço para expandir, né? E aí a gente vai passar para o seu fermento. Como é que ele está? O fermento está ativo? O fermento é o começo de tudo. Eu até gosto muito da palavra em inglês que é starter. Por quê? Porque assim, define muito bem, esse é o começo de tudo. E se o seu fermento não está saudável e ativo, isso vai interferir em todo o seu processo. E finalmente, eu vou te perguntar sobre a pré-modelagem e a modelagem. A pré-modelagem é o momento de organizar a estrutura da massa e muitas vezes é a última chance que a gente tem para a gente acertar as falhas da fermentação primária, né? Quando ele repousa, a gente tem mais uma chance de fermentar mais um pouquinho, se for necessário. Como foi a sua pré-modelagem? E a modelagem final? Essa é a que vai dar forma e finalizar esse processo para construir a estrutura do pão. E aí o Benetton vai dar o suporte à forma que a gente deseja, né? A forma que foi criada com uma boa modelagem, que é crucial. Tereza, eu realmente espero que eu tenha trazido alguma luz na sua dúvida e eu amaria ver uma foto do seu próximo pão. Por favor, posta para mim, manda uma mensagem. E se você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário como a Tereza deixou ou manda uma mensagem. Eu vou responder com muito prazer. E se você assistiu até aqui, que tal assinar o canal ou seguir o perfil. Até a próxima!